Olá para você! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, onde eu faço a minha análise semanal do metagame do Pauper no Magic Online apenas, tá? O Magic Online tem mais dados, tem torneios mais regulares, e é legal a gente ver a evolução do metagame. Normalmente o Magic Online, né, tem aquela galera que tá sempre jogando, e os resultados costumam ser bem confiáveis. E temos, né, algumas surpresas nesse fim de semana, né? Vamos começar com a análise do metagame que antecedeu o Pauper Challenge, que são as ligas dos 7 dias antes do Pauper Challenge, e com os 3 Pauper Challenge que ocorreram no fim de semana, o Pauper Challenge do sábado e os 2 do domingo. Bora ver? Começar falando do metagame da semana que antecedeu aos Challenge, né? Primeira coisa a gente já consegue ver pelos números é que o Burn continua sendo uma presença muito forte. Deu pra ver pelas 3 partidas que eu joguei contra a Burn, né? Num dos vídeos. Quase 17% aí do metagame é bastante para um deck, mas não é uma quantidade, se for ver, opressora, né? Apesar de, tá, acontece às vezes você achar muito burn, ao mesmo tempo, se tem muito burn, o pessoal se prepara contra e o burn começa a dar uma caída, o pessoal daí vai para outro deck e por aí vai. Temos alguns decks aí também que estão bem próximos do burn. Temos o Dimir Fadas e o Izzet Terror, os dois com 15 cópias cada, né? Lembrando que isso aqui é o metagame, são os decks que fizeram 5-0, tá? Deve ter muitos decks aí que estão jogando, o pessoal tá tentando fazer funcionar, mas não tiveram aquele, né, cobiçadíssimo 5-0, aquele troféuzinho. De Mifadas, eu tô surpreso de ver num ambiente cheio de burn, de Mifadas ser um bom deck. Talvez seja falta de experiência em jogar com ele para saber que, puxa, contra o Mono Red, o de Mifadas vai bem. Imagino que a parte boa do de Mifadas é que ele tem acesso a Counter Spell, então para você evitar um turno ali de Bushwhacker é só você passar com mana aberta. E o Spell Stutter Sprite é excelente para isso, porque normalmente o seu oponente vai querer fazer com que a última mágica da mão dele seja o Bushwhacker, daí você faz o Spell Stutter, anula o Bushwhacker, os bichos não ganham ímpeto e até você troca o Spell Stutter por alguma coisa ou volta pra mão com o Ninja para anular o próximo burn que o oponente tentar jogar na tua cara. Essa é a minha ideia. E o Exit Terror, imagino isso dá bem porque ele tem acesso no main deck, é uma mágica de 3 manas que limpa a mesa, que é tudo que você quer numa match dessa. Tudo morre para 2 de dano nesse deck, a não ser que você traga o anãozinho lá de side, que é o 1/3 com destreza. Golgari Gardens, né? 11 cópias aí. Eu até joguei de Golgari Gardens. É o próximo vídeo aí que vocês vão ver sexta-feira. Comigo jogando de Golgari Gardens numa liga do Magic Online, tá? O vídeo tá pronto, acabou de sair. Eu gravei ele ontem. Vou ter muita coisa para falar do deck, mas vou deixar para vocês assistirem o vídeo, tá? Para vocês como é que foi o deck. Também pensando nisso, se o ambiente é muito cheio de deck de bicho, o Golgari Gardens vai se dar bem. E realmente contra Izzet Terror, contra Jim Fados, contra Burn, são oponentes bons aí pro Golgari Gardens. Decks de Affinity e de Elder Glitters também são uma boa. É uma match um pouco mais fácil para você ter acesso a kill de graça, né? Apesar que o G-Sky, na minha experiência lá, não é tão simples assim. Assistam o vídeo sexta-feira. E daí a gente. Então temos ali o Burn, com certeza, em primeiro lugar. É meio como se fosse na Fórmula 1, né? Que gosto muito de Fórmula 1. Ah, tem a Red Bull lá que tá sempre ali em cima. Esse é o melhor deck e é o melhor ninguém consegue tirar. Aí tem, né, segundo, terceiro e quarto ali que o pessoal tá disputando, e tem daí o pelotão do meio. Então agora aqui a gente vai entrar no pelotão do meio, tá? São os decks aí com 5, 4, 3 e 2 cópias. Eu vou colocar tudo junto, porque tá bastante bizarro. O Calgates apareceu mais até. No ambiente de Burn, o Calgates aparece bem. O Azorius Affinity também acho muito bom contra Burn. E o Walls Combo também, muito bom contra Burn. Temos aí também o Boros Synthesizer. Lembrando que tem que separar Boros Synthesizer de Boros Glitters. E eu fiz isso nessa tabela. Essa semana também bastante cuidado para não misturar os dois. Então, Boros Synthesizer 4 cópias, Dread 4 cópias. E olha aí, gente, uma ressurgência do Boggles, tá? Boggles estava meio sumido, tá aparecendo de novo. E tá aparecendo porque tem bastante deck ainda com remoção preta no formato. Você tem o Jimmy Fado, você tem o Golgari Gardens, mas tem bastante burn, né? A chance é maior de você encontrar burn e o Boggles, ele adora jogar contra um burn porque ele vai bater ganhando vida e o bicho vai ficar muito grande, muito rápido. É difícil pro Mono Red lidar com uma criatura que ele não consegue dar alvo, né?
do que se começar a aparecer muito Boggles, o pessoal vai começar a trazer End the Festivities, ou a nova lá de Ixalan, que é um reprint funcional praticamente igual, né? Vai trazer essa carta aí pro main deck mais, para ter como lidar com essas criaturinhas do Boggles, que se você atrasar ali 2 turnos, normalmente o Mono Red consegue fechar o jogo. Aí tem o Boggles, Boros Glitters, né? Jogamos aí de Boros Glitters recentemente. Também é um deckzinho que aparece bastante. O pessoal tá na dúvida ainda se vai pro caminho no. O Boros, ele tá meio que numa. Tem três vertentes principais. Tem a Boros com All the Glitters. Tem Boros que é mais clássico ali, que só tu compra carta, ganha vida. Aliás, podemos colocar 4. Tem aqueles Boros mais clássicos, ele só vai trazer as criaturas lá, vai tentar gerar valor, não vai fazer nada de muito especial além disso. Vai tentar. É um deck muito voltado para card advantage. E tem mais duas vertentes aí. Uma que é mais voltada para ganhar vida, que vai trazer o Seeker of the Way, vai trazer mais lembas. E uma quarta vertente que vai tentar ser um pouco mais agro, trazendo o Goblin Bushwhacker, tá? Todas são válidas, aí vai de gosto. E no pior dos casos, se esse plano não funciona, você tem um plano B, um plano C ali no deck, é legal. E mais? Familiars também aparecendo bastante, com 3 cópias. Temos aí Dimir Control e Dimir Terror, tá bem separado aqui. Opa! Tá bem separado aqui um do outro. Tem Tron Ephemerate, também vai ser um pouquinho. Goblins, Jeskai Affinity, né? Jeskai Glitters no caso. E Mono Black Burn. Teve um cara aí que fez 2 troféus de Mono Black Burn. A gente vai falar desse deck daqui a pouquinho. E temos alguns decks correndo por fora. Um que eu achei bastante interessante, esse Bunch Ephemerate, a gente vai falar dele. E tem outros aqui, Esper Affinity também, vou falar um pouquinho dele. E Gru Turbo Advantage também é legal, com fim de Mono Black Ratos. De novo, o Trunenenses voltou com esse deck aqui. E tem também um deck que tá dando um pouquinho que falar aí, que é o Mono Red Affinity. A gente também vai comentar dele um pouco. O interessante foi ver a queda aí, né? O Hack dos Loucura é um deck que fez muito sucesso aí no Pauper Challenge da semana passada, mas nas ligas só teve um troféu. Então, esse foi o metagame que montou os Pauper Challenge desse fim de semana do dia 24 e do dia 25. Vamos ver alguns desses decks aqui que eu comentei, né, que são interessantes, que apareceram essa semana. Começando aqui com esse Esper Affinity do The Rio Julis, certo? E, bom, é um W Affinity, tá? É um W Glitters que abre mão de ter acesso a Counterspell. Ele tem apenas 6 cartas aqui de compra com Thoughtcast e com Of One Mind, mas troca isso por acesso a 3 Blood Fountain e um Wedding Invitation, né? 3 Blood Fountain para você recomprar, ele te dá aí acesso a conseguir manter o jogo rolando por mais tempo. Se o seu oponente consegue responder as coisas que você faz, né, a longo prazo você consegue se manter. Sem contar que o Blood Fountain ele conta como 2 artefatos, né? Você baixa ele por uma mana, ele entra e faz um sangue que ajuda a colocar suas criaturas aí de afinidade por artefatos mais rápido na mesa. Com a desvantagem que agora sua base de mana ela entra um pouco mais virada, porque você precisa trazer, né, os terrenos artefato também pretos, como Mistvault Bridge. Então, todos os seus terrenos aí são artefatos, mas alguns deles vão entrar virados. Mas você ainda tem acesso a Tambor para te ajudar um pouco nisso também. E outra coisa aqui dessa versão, ele está indo totalmente para o caminho de criaturas, né? Sem o... Como eu vou dizer? Ele está saindo totalmente do caminho do Ornitóptero, indo para o caminho do Ardent Recruit e também trazendo Ariok Sunchaser, que 2 manas, 3/3 e voa, é sei lá, é uma conta boa para mim e achei interessante essa cartinha aqui, eu acho que vale a pena ser explorada mais. Uma versão legal aí de Affinity para quem quiser brincar um pouco com algo um pouquinho diferente. Vou salvar até aqui, talvez vire um próximo vídeo. Continuando aqui, temos esse Mono Red Affinity do Kid Renan. O Kirblinks, se não me engano, jogou com esse deck. Blinks ou Calicais? Eu sempre confundo os dois, tá? Jogou com esse deck aqui esses dias. E a ideia é que você usa o Namesticker Goblin para acelerar e gerar bastante mana. E com essa mana que você gerou, você compra bastante carta com Demenancers, Reckless Impulse. E consegue no mesmo turno ali, no turno 3, por exemplo, gerar muito valor, fazer Kuldota, fazer Bushwhacker, bater bastante
Mas ele também tem aqui um tema de Affinity. Então ele tem 4 Frogmite e 4 Mini Enforcer. E para isso ele também tem vários terrenos que entram virados, como esses dois terrenos aqui que geram mana vermelha, a Fornalha e também Darksteel Citadel. Eu achei assim uma escolha. O deck ele tem momentos assim que ele fica um pouco travado, porque o Goblin Bushwhacker você precisa ter duas manas vermelhas para fazer ele quicado e você não quer fazer ele de outro jeito. Até ele acaba cortando um Synthesizer justamente porque as cartas também são de custo muito alto e o Synthesizer ele quer ter cartas que você joga de graça ou por uma, duas manas no máximo. Apesar que Mirror Enforcer, Frogmite costuma ser fácil de jogar, mas ele tem bastante artefato, mas ao mesmo tempo, né, acaba sacrificando artefato por causa pro Kuldota, então, sabe, o deck tá ficou meio perdido, assim, né? Eu assisti pouco do vídeo, mas eu achei que se perdeu, né? Tinha hora que funcionava, tinha hora que não funcionava, mas vai ver, assim, a longo prazo, né, no mínimo, uma pegada diferente aí, pra quem gosta de experimentar coisa nova, né? O que mais temos aqui? Temos esse Mono Blackbird do Mojito DFD, e fazia tempo que eu não via Mono Blackburn aparecendo. Ele conseguiu fazer 2 troféus aí com esse deck, basicamente a mesma ideia. E você só tem uma criaturinha que é o Serrated Scorpion, mas a ideia é que ele entra, bloqueia e tira no que ele morre 2 de dano no oponente. E tudo que você faz é dar dano no oponente e ganhar a vida de volta. Com Vampire Keys, com Arms of the Vein. Tyrant's Choice só tira a vida, mas é 4 de vida numa pancada só. Mordido Soberano é 3. Isso aqui destrói criatura que seja verde e dá 3 de dano. Então tudo que você faz aqui é pensando em dar dano direto no oponente. Com exceção de Signing Blood Deadly Dispute para você ter uma vantagem de cartas. Tem Hopeless Nightmare, que entra e faz o oponente descartar e toma 2. Ah, eu falei só tinha uma criatura, mas também esse encantamentinho aqui, que por uma mana você vai tirar 2 do oponente, ganha 2 e ainda tem um bichinho 2/2 depois de alguns turnos ali. Né? A melhor jogada de turno 1 desse deck, com certeza, esse carinha aqui, seguido do Scorpion para ficar batendo. Legal, pelo jeito tá pegando muita gente. É o tipo de deck que é muito bom contra Mono Red. Que você fazer as coisas e ganhando vida, você vai tirando vida do oponente e ganhando vida junto. Sem contar que é bem barato, apenas 10 ticks aí no Magic Online. Legal, experimentem. É gostoso jogar de novo no Blackburn. Você não vai querer. É o tipo de deck que se enfrentar alguém que fica ganhando muita vida, né? Tudo que você faz é tirar a vida do oponente. Você gera muito pouco valor, assim. Muito. Você não tem aquele card advantage constante, como você vê num Affinity da vida. Toda hora tá comprando carta, comprando carta. Uma hora sua mão acaba e seu oponente fica ganhando vida, é um problema. Então, quanto mais o pessoal tá preparado contra burn, mais difícil vai ser a sua vida aí. Vai dar pra pegar muita gente de calça curta também. Agora, o que eu mais tenho pra falar e que eu mais, assim, me aqueceu o coração ver esse deck, tá? Por quê? Esses dias eu tinha parado pra ver esse carinha aqui, o Coiling Oracle. Eu falei, cara, é a melhor criatura de custo 2 do Pauper no momento. Entra em jogo, ou ele rampa você, você vai comprar uma carta. E se aquela carta for um terreno, vai pro jogo. Você tem que revelar, você tá dando informação pro seu oponente do que você tá comprando. Mas, cara, é um preço baixo a se pagar. Você tem um bichinho, que é um /1, tem várias criaturinhas que entram em jogo e compram uma carta. Você tem o Elvish Visionary, o mais comum é aquele cachorrinho encantamento lá, que entra em jogo e compra uma carta. Mas esse compra a carta. Se a carta for terreno, vai direto pro jogo. Maravilhoso. Por que essa carta não está sendo jogada? E o problema é que no Pauper é complicado você ter uma carta que custa verde e azul no turno 2. E só isso. Esse é o principal problema. É difícil você ter essa combinação de cores no turno 2 com consistência. Sem contar que o Pauper é um formato rápido, então para você fazer isso você tem que ter terrenos virados, que é o caso aqui, né, desse deck. Tem bastante terreno entrando em pé, tem 10 aqui, mas muito terreno entrando virado. Então, imagino que sofre nessas horas. Mas, então, voltando aqui. Aqui está escrito Bunch Control, mas isso aqui é um Bunch Ephemerate, tá? Então, ele usa o Ephemerate para reaproveitar o Drifter, as criaturas aí de dianteira. Tem um Guardian of the Guild Pact aqui, perdidinho, que né, você não tem como fazer ele ficar grande como com Gates, mas né, é uma carta forte mesmo assim. Você tem o loop do Archaeomante com Ephemerate, você tem Segator com Sparring Overseer e Meeting of Minds. Quem gosta de jogar de Meeting of Minds vai poder comprar duas cartas aí
virando basicamente só criaturas. Tem um Dawnbringer Cleric. O pacote aqui de mágicas, você tem Counter Spell, você tem Snap, só um, mas já é, já é bem legal. E o legal é que a maioria dos. Você tem como limpar a mesa aqui com Holy Light, uma carta que pouca gente conhece, mas criaturas não brancas ganham menos um. Então, tirando se você estiver enfrentando um Mono White, você vai querer essa carta, o Mono Red sofre pra ela, ou um Fadas que tenha muito bichinho também não vai gostar de ver isso aqui do outro lado. Tem o Weather do Storm do side. Eu achei muito legal. E a Aerial Volley, uma carta que pouca gente usa, mas acho bem legal. Por uma mana, ou você tira um Delver flipado, ou você tira duas fadas, três fadas às vezes. E como você é um deck de Ephemerate, você quer que essa resposta seja em forma de instantâneo de feitiço. Eu gostei muito do deck. Sinceramente, vai ser um dos que eu mais tô interessado em tentar, só por causa dessa carta aqui. E, assim, pensar que essas duas cartas, o Arboreal Grazer e o Calling Oracle, os dois ajudam você a rampar muito, né? E o Arboreal Grazer meio que tenta ajudar você a sobreviver ao começo do jogo, né? Porque ele é 0-3, ele bloqueia com alcance, dá pra parar Delver no começo, daí você conseguir colocar suas coisas em jogo. E como você tem bastante, você tem três aqui desses terrenos que entram em jogo, voltam um terreno para sua mão, você, é, você vai querer ter bastante land drop com esse carinha aqui. Você volta um terreno, porque você volta um terreno para. Você baixa ele e você já baixa um terreno, já põe um desse aqui, uma bounce land em jogo, e já tem o land drop pronto para o turno seguinte também. É bem legal, dá para você rampar do turno 1 pro 3 bem fácil. Eu gostei e vou querer testar. Outro deck aqui também é esse Gru Turbo Dianteira Monarca do Simariço, né, usando o Name Sticker Goblin. Não é a primeira vez que se vê esse tipo de estratégia, mas é bem legal. Ele tem dois planos de jogo. O principal dele é você utilizar esses terrenos aqui que entram em jogo e geram duas manas, né? Então, no primeiro turno você faz um desses. No segundo turno você utiliza ou Rite of Flame ou Simian Spirit Guide para gerar a sua terceira mana, ou né, coloca uma montanha em jogo. E daí você joga o Namesticka Goblin, torce para ele resolver e gera 4, 5 ou 6 manas. E com essas 4, 5 ou 6 manas, você tenta adquirir Dianteira, Monarca, etc. no turno 2. Então você tem o Comodoro, que vai te dar Monarca. Você tem o Avenging Hunter. Esse aqui também te dá Monarca por 5 manas. Tem o Avenging Hunter aí que te dá Dianteira. E você conseguir Dianteira ou Monarca no turno 2, dependendo contra quem está jogando, acabou o jogo. Né? Tem também o Trailblazer Torch. Você ganha Dianteira sem fazer bicho, né? Mas só por apenas 4 manas. Que é o mínimo que o Sticker Goblin gera, né? Ele não gera menos de 4 manas no Magic Online. E tem também acesso ao Lotus Petal. De repente, o que você consegue é fazer um dos terrenos que entra virado, né? No turno 1. Aí você faz uma montanha ou uma floresta no turno 3, isso te dá 3 manas. Junto com o Simian Spirit Guide ou com o Lotus Petal, você tem 4 e você consegue fazer o seu Comodoro ou o seu Trailblazer Torch no turno 2. Então, o deck é voltado para conseguir esse turbo dianteira ou turno monarca. Tem aqui um Lightning Bolt para te ajudar, tem o Heart of Flame também para te ajudar a gerar mana no começo. Você vai gastar recurso para colocar uma das coisas e torcer para que seja suficiente para ganhar o jogo. Ou então também, com esse monte de mana, né, você também faz o Burning Tree Emissary. Ele é uma mágica de graça nesse deck, né, porque você paga 2 vermelhas, mas você recupera essas vermelhas, sem contar que isso aqui pode ser o seu filtro de mana para você não, depois de gerar várias manas aqui com o Name Sticker, vamos supor que você gera 5, mas são 5 vermelhas. Então você usa o Burning Tree para filtrar para verde e baixar o Avenging Hunter daí da sua mão. E também é legal você encher a mesa de bichinho, bater com o Goblin Bushwalker e tentar ganhar a partir dali. Gostei desse deck, é legal, já joguei algumas vezes com o Tercib de estratégia, então vale a pena aí para quem gosta de experimentar coisa nova. Bom, já tô gravando isso aqui no sábado à noite mesmo, tá? O podcast que ocorreu no dia 24. Tô aqui na meia-noite e meia do dia 25 já. Não sou uma pessoa que dorme cedo. Então, vocês já estão vendo os números aqui embaixo, tá? Vou tentar padronizar para deixar sempre embaixo, ok? E temos, primeiro falando aqui dos números rapidinho, Burn foi o deck mais representado, né? Teve 13 cópias de 63, quase 20% do metagame do Challenge.
meio que transpondo também pelos mesmos 20% dos decks que fizeram 5-0 nas ligas, ou seja, a cada 5 partidas sua chance é que uma delas fosse contra Burn. Você tem que estar preparado para isso, tá? Mas teve uma conversão até que. Ele foi um deck que perdeu bastante, né? Das 13 cópias que estavam no campeonato, 3 foram para top para aquela pontuação positiva, né? Que eu ponho aqui como top 8. Mesma pontuação de que iria para o top 8. Acho que foi 4-3 dessa vez, né? Deixa eu ver aqui o do Myers, por exemplo. Myers, o Burn colocou um jogador no top 8, aí ele fez 5-2. Acho que o oitavo é 4-3 daí, né? 4-2, perdão, 4-2. Então quem fez 4-2 ou melhor, tava com a mesma pontuação que podia ir para o top 8, até o 22º aqui do Against, que é o Alexander Weber. Todos esses carinhas aqui têm posição no top 8, vou falar basicamente deles, tá? Mas assim, o Burn foi o deck mais jogado. Teve uma boa conversão, se for ver, né? 20% do metagame era Burn, 23%. Opa, peraí, tô tabelado. 20% do metagame era Burn e 14% do top 8 era Burn também. Então, até que ele manteve ali uma boa quantidade. Calgates também, Golgari Gardens. Alguns decks ganharam mais do que outros, mas aí tem uma amostragem um pouquinho pequena, né? Mas é pra ver, olha, de todos esses decks aí, todo mundo teve uma certa quantidade de pilotos. E quanto mais gente pilotava o deck, mais gente estava no top 8. Então, todos esses decks aí que estão na sua tela são decks que são possíveis de você jogar e possíveis de você ter resultado, tá? Tem uns decks aqui que são um pouco fora da curva, né? E eu vou aqui destacar o Wars of Ephemerate, que a gente já vai falar dele. Ele é o único aqui que é. E o Goblins também, que tá um pouquinho fora da curva, mas teve 3 cópias no torneio, então beleza. Triste que o Jeskai Ephemerate foi de uma semana assim onde ele estava super bem representado para uma semana onde ele não colocou ninguém no top 8, né? Então pontuar isso aí também. Ah, vamos falar dos decks que ficaram nessas pontuações. O torneio teve uma final de Calgates entre o M. Vani e o Carrot Eater. Carrot Eater já figurinha carimbada aqui dos nossos vídeos, tá? Eu vou dar uma pausa aqui para dar uma esquentada na garganta, peraí. Começou a doer a garganta, eu não aqueci a voz antes de começar a gravar esse trecho. Então, Calgates, bem padrão, né? Indo para o caminho aí do. Uh, bom, padrão aí do Calgates é ter esse side com cartas vermelhas. Legal você ver que ele está bem preparado contra a match contra Burn mesmo, né? Que você tem 3 Breath Weapon. Ele também ajuda numa match que é bem difícil para o Calgates, que é os decks de Glitters, tá? Então, gosto dessa ideia de trazer Breath Weapon. Tem também o Crimson Acolyte aqui para dar aquela forcinha mais os Blue Elemental Blast. Então, né, imagino que é por isso que ele está aqui no topo, porque tinha um deck que é bom contra vários decks do formato. Né? Na minha experiência jogando Calgates, a match que você não quer enfrentar é Glitters, tá, gente? Carrot Eater aqui também, com algo bem parecido. Também, o side está bem parecido também. Basicamente, o side dele é Pyroblast e Hydroblast, Blue Elemental Blast e Red Elemental Blast, só com 2 Helix e 2 Negates para dar uma forcinha em algumas matches. Pensando assim, o Calgates já é um deck muito bom, ele só precisa de ajuda nessas horas. O Alienware, trazendo aqui Boros Synthesizer, tá? E eu gosto dessa versão. Eu joguei com exatamente essa mesma lista na última quinta-feira, lá na Cardsal, que eu tô sempre lá. E trouxe. Cara, é a mesma lista. Tô olhando todas as escolhas aqui, ele copiou a mesma lista que eu. A diferença é que ele no challenge fez 7-1 e eu na lojinha fiz 2-2. Paciência. Mas eu gostei dessa lista justamente por causa da presença do Seeker of the Way, tá? Esse deck aqui, nessa configuração, eu falei semana passada dele já. E a ideia é você ter uma match melhor contra Mono Red. E eu lavei minha alma na quinta-feira, porque eu ganhei de Mono Red, apesar que o draw do meu oponente não foi lá dos melhores. As escolhas legais aqui que você tem Selo de Fogo. Selo de Fogo te ajuda nas matches contra Glitters, né? Você deixa o selo ali no jogo. E a única carta que o oponente consegue colocar o Glitter sem perder a criatura de imediato é o gordão lá, o Mir Enforcer. Mas Mir Enforcer você consegue bloquear a vida inteira com os inspetores. E tá, se o seu oponente não te matou, com o Downbringer você tira o Glitters e vamos voltar a jogar Magic, né, de uma forma um pouco mais convencional. Gosto muito dessa lista e eu tô querendo explorar mais Boros. Eu acho que é um deck muito bem posicionado pro metagame atual. Tem o Pepetin, que tá jogando de Mir Terror, tá?
4 Gurmag, 4 Tolarian e já falo muito disso aqui, mas essa é a principal diferença. Também é um deck legal, quem gosta aí de Mirterra tá representado. Temos Spock Vida Louca, ele é um cara aí que tá sempre ganhando troféuzinho no Magic Online e me vende ticks de vez em quando. Abraço, Spock. E trazendo a versão dele aí de Izzet Terror, ele adora esse deck, não tenho que negar que é um deck muito forte. Legal aqui ele trazendo 2 Ghostfire, deve estar cansado de perder para Cal Gates, então trouxe aí alguma forma de pelo menos, dependendo da situação, conseguir se livrar do Guardian of the Guild Pact. Mas aqui, né, Hydroblast, Pyroblast, tem resposta para quase tudo no formato nesse deck aqui. No sexto lugar temos o Marres de Burn, ele basicamente drop 1, né, com exceção do 2 Seconds Impulso do Fire Blast, mas é Burn, né, você já viu um, você já viu todos, vamos para a próxima aí. Paulo Carbal BR, vindo com as Horus Affinity, e gente, como essa lista aqui, ela é resiliente, gente do céu. Essa mesma lista, essas mesmas 60 cartas fazem meses já que está com essa configuração. 24 criaturas, 11 mágicas, sendo tudo 4 no deck, exceto o Off-Mind com 3 cópias e 17 terrenos. Tá na dúvida de qual deck jogar? Pega esse aqui e olha, fazem meses que essa lista não muda e sempre tá dando... Sempre aparece alguém tendo algum resultado com essa configuração, gente. Não tem muito o que dizer. O Can 13 com Golgari Gardens, tá? O que eu consigo pontuar aqui nessa lista, não muita coisa, acho que tá bem padrão. Tá? O side que tá trazendo mais Troublemaker tá trazendo bastante Durez, combo e... combo é um deck meio difícil do Golgari Gardens dar sem Durez, mas né, fora isso, são escolhas comuns de se ver no sideboard aqui, só os números aí que mudam de um jogador para o outro. Nono lugar, o primeiro triste do torneio, né? Mas trazendo Boggles. Lembra que eu falei, gente, que Boggles tá aí ressurgindo? Tá aí, Galeu Gideon com seu nono lugar. Bateu na trave para entrar no top 8, mas ficou feliz com a premiação, teve um resultado positivo. E é o Boggles que a gente já conhece, não tem nada de muito novo, né? É um deck que também usa o da Glitters, tem 4 cópias de Glitters, 4 Manto de Tatu, tem Spirit Link, e, quer dizer, é um deck que, num ambiente onde tem muito deck tentando usar mágica vermelha para remover as suas criaturas, nesses ambientes o Boggles se dá bem, e se você estiver jogando contra muitos decks, se você encontrar muitos decks que usam preto, que daí tem acesso a sacrifício, aí você tá mais ferrado. Então, como o metagame tá indo muito pro lado do Burn, do Bottle Synthesizer, né, e o valor de efeitos de edit tá diminuindo, o Boggles começa a ficar mais forte, tá? Essa é a minha opinião a respeito disso. Beijo de Geia, a gente, no que eu tava passando pelos decks aí que, né, a semana que antecedeu o metagame, ele fez 5-0 com Dimir Fadas, então não é surpresa de ver ele aqui no Challenge também, pilotando Dimir Fadas, tá? Uma carta que eu achei interessante aqui foi a inclusão desse Deduzir, que é uma carta aí da edição nova. 2 manas instantâneas, você compra uma carta e você faz uma pista. Então você vai comprar 2 cartas por 4 manas, dividido em 2 parcelas aí de 2 manas cada, né? Sem juros no cartão de crédito. Também o Behold the Multiverse é uma cartinha bem legal, gosto de ver ela aqui. No mais, ele é um deck control, tá? A diferença é que ele usa as criaturas como forma de controlar o jogo, somente Fairy Seer e Spellstutter, Sprite, né? Além de, na hora que ele controla o jogo, ele ganha o Monarca e, a partir dali, boa sorte em segurar. O legal desse deck, comparar, por exemplo, com o Golgari Gardens, que eu joguei com ele esses dias aí, né? É que ele só tem 2 bichos com Monarca, com competição contra muitos do Golgari Gardens, então ele tem outros planos para fechar o jogo que não seja ganhar uma dianteira ou ganhar o Monarca, né? Então, deixa o deck um pouco mais versátil. Seria um sério candidato aí, caso eu fosse para um campeonato em breve. Tsubasa Cat, aqui também com a sua lista aí de Call Gates, bastante padrão, sem muito o que falar. Esse aqui, ele resolveu trazer Dust to Dust, nem todo mundo está trazendo Dust to Dust. O Medvedev também é um cara que joga bastante mono-red, né? Ou vamos dizer assim, ele é um cara que joga muito de decks proativos. E ele trouxe um deck proativo que é o Boggles, né? Mais um aí, sem muitas opções. Só que a diferença aqui que eu tô vendo é esse Vitality Charm. Vamos ler a carta.
coloca uma criatura 1/1 de inseto em jogo, ou a criatura ganha +1/+1 e atropelar até o fim do turno, ou regenera a besta alvo. Você não tem bestas no deck, que eu tô enxergando, certo? Ah, olha aqui uma outra mudança que eu não tinha reparado. Toadstool Admire. Ele não tem Hexproof, mas ele tem Ward 2. E esse Ward 2 é quase um Hexproof. É que em vez de daí usar Ciliana, né? O outro deck, como é que tava? Deixa eu ver aqui do Galeão de Deão. Ele usa Ciliana Leadwalker. Ciliana Leadwalker custa 2 manas. Vai te atrapalhar um pouquinho. Gostei dessa inovação aqui, ó. Agora você tem 12 bichos de uma mana, que te ajuda a no primeiro turno já ter um bicho em jogo. Né? É o que você quer com esse deck. Você quer fazer bicho turno 1, aura turno 2, aura turno 3, ganha o jogo. E com isso você aumenta as suas chances. Eu gostei muito dessa mudança aqui. Um bicho 1/1 com um board 2 é quase um Hexproof, pelo menos os primeiros 2, 3 turnos do jogo. Né? Então, legal, gostei dessa mudança aqui. E esse Vitality Charm não tem nenhum bicho aqui que é besta, né? Mas... Ah, tem! Sleeper Boggle! Ele é uma besta! Ah, que legal! Então, o Vitality Charm aqui, todos os modos dele são úteis, gente. Olha que da hora! Você pode usar isso tanto para te salvar de um édito, como você pode dar atropelar. Muitas vezes você só precisa do atropelar para fechar o jogo. Nesse deck isso acontece com alguma frequência, porque você tem rancor, você tem manto de tatu, mas às vezes você tá com um bichinho gigante, oponente cheio de ficha. Ah, bloqueou com um só? Surpresa! Tô dando um atropelar aqui para minha criatura. Muito legal, gostei muito dessa mudança aqui. Parabéns pro Medvedev, ele é um cara que tá sempre inovando aí no Pauper. Inovou de novo. SA Magic Forever, eu vou chutar que é SA de América do Sul, South America, tá? Mas é só um chute. Fora isso, é um Golgari Garden sem muito o que dizer. É uma lista bem padrão aí de Golgari Gardens no 13º lugar. Em 14º, olha um deck aí que fazia um tempo que não aparecia, o Orzhov Ephemerate. Né? Quem gosta aí de Orzhov Ephemerate, eu sei de um cara que gosta muito lá na lojinha, e tá aí, né? O que eu não gosto muito desse deck é que ele precisa muito chegar em 5 manas para fazer essas duas criaturas, mas você tem como segurar o jogo até chegar lá. Você tem Inspiring Overseer, tem Spirit Companion, Core Skyfisher, Traben Dawnbringer. Parece que o cara pegou um deck que jogava lá atrás, uns meses atrás, e simplesmente trouxe de volta. Né? E você tem formas aí de lidar com bastante bichinho, você põe bastante criatura na mesa, você ganha bastante vida com Kabira, você consegue lidar bem com o cemitério com Bojuka, além de ter as relíquias no side. Legal, é um deck que eu gosto muito da ideia dele. Só assim, né, o cara não trouxe nenhuma faquinha, né? A faquinha que você reaproveitaria com o Core Skyfisher não tem. Então parece que o cara simplesmente catou um deck de uns meses atrás, antes de ter a Titan Blade, e veio jogar, mas conseguiu um resultado, gente. Deve ter pego muita gente de calça curta. De novo, só pontuando, realmente o que eu não gosto do deck é a dependência que você tem de chegar em 5 manas, né? Mas é que você tem muita sorte de chegar nisso, você usa Basílica, né? Esse é um deck que sofre muito quando tem muito Ponza no formato, porque você depende muito das Basílicas, você precisa fazer terreno todo turno. Mas quando não tem Ponza, é um deck legal. É um deck legal. Joguem e tirem suas conclusões. Eu não jogaria por causa dessa dependência do custo 5. Foi o que me fez parar de jogar com o deck. O Matheus Ponciano aqui de Burn, tá? E esse Burn é bem padrão, então não vou comentar nada sobre ele. FermTG, tá escrito aqui Boros Synthesizer, mas é Boros Glitters, tá bom, gente? Então entrou na conta ali na nossa tabelinha com Boros Glitters. Versão muito padrão, acho que muito parecido com o que a gente estava jogando no nosso vídeo, então vamos para a próxima. O Oskia, tô jogando de Goblins, e também Goblins está bastante... Goblins combo, no caso, né? Vamos deixar bem claro, porque tem o mono red Goblins, então é importante dizer que os Goblins que estão aparecendo aqui nessa tabela são Goblins combo, tá bom? E também Goblins combo aqui sem muito que eu consiga pontuar e comentar, então vamos para o próximo deck. Kirblinxy, trazendo aqui o... Aliás, lembrar, se tá escrito Kirblinxy é o Kirblinxy, se tá escrito Saikin Raiden é o Saidin. Sei lá como é que fala o apelido do outro, é o Kalikais, que eu vivo confundindo os dois, né? Dredge, essa versão do Dredge aqui, não trazendo a cartinha nova de uma mana da Surveil 2, ele abre mão disso para trazer Exumar, então é um Dredge que tem acesso a Exumar. Então no turno 2 você consegue colocar um bichão grande da mesa,
E às vezes isso é suficiente para você fechar o jogo. No mais, é padrão, é um deck de Dredge aí. Divertido de jogar pelo jeito, apesar de não ter jogado com ele, imagino que seja. Eu gosto, pelo menos. No outro aqui temos um bird de 1 mana. E é um bird de 1 mana padrãozaço. Então, vamos para a próxima. Os Olhos Afim do Tryhard Maul. E esse aqui é basicamente... aqui é basicamente a lista que a gente falou, né? Lembra que eu falei aqui atrás do Paulo Cabral BR, trazendo a lista de Affinity, que é a lista padrão, estoque, né? Que 4, 4, 4, tudo 3, 7 of Mind, 17 terrenos. Olha a diferença aqui. O Tryhard Maul, ele tirou um terreno para colocar um Ardent Recruit. E foi isso que o cara fez de diferença no deck. Eu gosto dessa carta, acho legal. Mas só essa mudança que ele fez. Fora isso, você vê como essa listinha aqui ela é resiliente pra caramba. O ARM MVP, aqui tá aparecendo Dimir Control, mas é na verdade Dimir Terror, tá? E então a minha conta está errada aqui na tabelinha, tá? Dimir Terror deveria aparecer com 2 e não com apenas 1, tá? Legal também, Dimir Terror. Quem gosta de jogar Dimir Terror pode jogar que tá bom. Deixa eu só ver se é uma coisa aqui que eu consigo enxergar. Não. É isso mesmo, sem muita novidade aqui. E temos o nosso Alexandre Weber, o último aí dos caras que fez pontuação positiva. E ele indo pro mesmo caminho do que o Luffy, né? Saindo totalmente da Serpente Mecanívora, indo totalmente para o caminho do Somber Overguard. O Grixis Affinity ele acaba virando uma versão. É um Grixis Control que mata com bichos grandes. Que ele joga quase de graça. Mini Enforcer, Somber, que né, não é grande, mas voa. Kinkuka é difícil de você lidar com um bicho indestrutível. E limpa a mesa com Crack Clan Shaman. Ele fica ali, cozinha o jogo, vai comprando, 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 comprando. E uma hora ele né, para tudo que você faz e vira o jogo para cima de você. Quem gosta desse tipo de deck é bem legal, bem divertido. Tinha mais algum deck que eu queria pontuar? O Kzak aqui, ele trouxe o Orzhov, não fez pontuação positiva, tá? Mas só mostrando, é o Orzhov daí sem Ephemerate. Tem gente que prefere essa versão. Ele usa Titan Blade, porque daí ele usa Glint Hawk e Core Skyfisher. Então, em vez de o reaproveitamento das cartas ele não é feito com o Ephemerate, mas sim com o fato de você voltar os artefatos para a mão. O True Name Nemesis, ele fez um 5-0 essa semana com esse deck, que é o Mono Black Ratos, com também Yuggotham Inheritance. E eu tô vendo aqui o retorno da Justiça de Evincar. 4 manas, 2 de dano em cada criatura e cada jogador com buyback. Então, se você já tá num ponto do jogo onde você tá tão avançado, né, que você consegue todo turno fazer 7 manas alguma coisa, e não é muito difícil, do que você tem acesso a Pristine Talisman, e esse deck segura o jogo muito bem, uma hora você consegue fazer Justiça de Evincar todo turno e limpar a mesa todo turno. Então eu gostei dessa uma cópia aqui, aquela uma copiazinha, muito legal. E o Got Inheritance também, né, uma forma de você ganhar o jogo sem ter que baixar criatura, é interessante. Que mais temos aqui? O Denisevich Alexei traindo a causa aqui vindo de famílias, né? Não, mas tá perto ali, tá perto. Também não vou chamar ele de traidor da pátria só por causa disso, né? Mas fala isso depois de já ter reclamado. Temos elfos aqui. Elfos apareceu apenas com Wall of Spikes, mas não teve uma pontuação ali positiva. Você vê que teve vários decks aqui, teve outros 9 decks que não fizeram pontuação positiva, mas estavam presentes, né? Isso inclui Cycle Storm, isso inclui. Que mais temos aqui que não apareceu? Mono Blue Fadas, temos aqui o Rakdos Loucura também tá por aqui, o próprio Famílias, esse Mono Black Ratos, o Orzhov que reaproveita, né? O Orzhov Mid Range. Então é isso, esse foi o Pauper Challenge do dia 24. Agora indo aqui pro challenge. Primeiro, vou começar com. Aliás, peguei a tabela errada. Peraí. Troca aqui. Quem faz ao vivo erra ao vivo, né, gente? Peraí. Opa! Aqui tá challenge 64. Vamos dar uma puxadinha pra cá. Aí. Então, vou começar com o Pauper Challenge 64. 64 porque ele tem uma necessidade de 64 jogadores, pelo menos, para disparar. Pelo menos, eu acho que isso. Não sou tão especialista assim em Pauper Challenge para poder dizer com muita certeza. Mas o que eu tenho certeza, né? Que o Nick Norman e seu BG Gardens venceu o Pauper Challenge 64.
Parece que ele é o único cara assim que tá indo muito, muito bem de BG Gardens, né? Depois a gente vê os números do fim de semana e a gente consegue. Eu tô com essa impressão que ele é o cara que consegue jogar bem com o Golgari Gardens e, né, tem poucos outros conseguem ter sucesso com esse deck. Mas ele, né, levou a maior taça do fim de semana aí, que o Pauper Challenge 64 também é o que tem a melhor premiação. Por ter a melhor premiação, atrai os jogadores mais fortes, os jogadores de mais peso. Então, em questão de resultado, eu acho que é o campeonato que melhor representa assim, a força tanto dos jogadores como dos decks, né? O segundo lugar aqui, bom, eu ia comentar do deck dele, né? Eu peguei uma lista, se não me engano, idêntica a essa para jogar essa semana que passou. Já tem vídeo gravado, aguardem. Se não sair essa semana, sai na próxima, tá? Eu jogando com o deck. Digamos que eu não sou o Nick Norman e não fiz 5-0 na liga com o deck. Vocês vão ver melhor o que aconteceu. O New Barola aqui. Só voltar aqui a comentar da lista. Nada de muito diferente para eu dizer nessa lista. E aliás, é melhor vocês assistirem meu vídeo, que daí lá eu comento melhor o que eu acho do Golgari Gardens, né? Melhor falar com conhecimento de causa. Temos aqui o Azorius Affinity do New Barola, certo? Temos uma lista muito padrão, né? Lembra do 4-4-4-4-4, 17 terrenos e aqui 4-4 e 3 of One Mind? O New Barola trocou um of One Mind por um Cyber Cryptomancer e foi ser feliz com o deck. A lista está muito bem redonda, muito bem azeitada, é forte. Todo mundo, quando pensa em montar deck, pensa no Glitter, sendo que o Azorius é a versão mais agressiva e aqui, sinceramente, acho que dá mais medo. Assim, pelo menos você perder no turno 3, né? Pra ele, porque ele vomita a mão muito rápido. Quer dizer, tá funcionando, o pessoal viu fazendo resultado. Se você tá na dúvida de qual deck jogar, pegue ou o Burn ou o Azorius Affinity. Apesar que o Burn parece que tá com uma consistência um pouquinho maior. E a gente também vai falar mais de resultados depois. E olha lá, quem que tá jogando de Burn? Ninguém menos que Alexandre Weber, né? Só que aqui ele tá com uma pegada um pouquinho diferente, né? Ele tá com a lista praticamente drop 1, com a diferença que ele tem 2 Makeshift Munition e 4 Eco Wellspring. Ele tem toda a explosão do Mono Red com né, aquela puxadinha a mais, né? Aquele ajuste fino de, tá bom, eu também quero ter um jogo longo um pouco melhor, então eu vou investir em Eco Wellspring, eu consigo sacrificar com o Makeshift e consigo sacrificar com o Dota. Ele sai do caminho do selo de fogo totalmente aqui. No site ele está trazendo Heart Charm, não lembro o nome em português dessa carta, mas é um site interessante se você estiver jogando contra Glitters ou contra Affinity de forma geral, porque ele não só, você pode escolher destruir uma criatura artefato alvo, e tem vários alvos interessantes ali para você remover com uma mana em velocidade instantânea, dá para você tirar, por exemplo, um Mirror Forcer com isso aqui, ou então, não tem uma criatura do oponente que eu quero remover. Beleza, consigo dar mais 1-0 para toda a minha galera, o que nesse deck, né? Tem um certo carinha aqui que faz isso e já tá fazendo o formato ser muito chato de jogar contra, né? No mais aqui, a única coisa que eu não concordo é com o Pyroblast, tá? Aqui seria melhor Red Elemental Blast e não tô vendo nenhum motivo para não jogar de Red Elemental Blast aqui. Mas enfim, você vê como esse detalhe aqui não faz tanta diferença assim. O cara fez terceiro lugar no Pauper Challenge, apesar disso. Continuando, parabéns Weber aí pelo resultado. Temos o Paulo Cabral BR também com outras Horus Affinity. E aqui a gente tem, de novo, né? 4-4-4-4, com 3 of One Mind e 17 terrenos, lista padrão. Side também, né? Aí depende do tipo de resposta você quer trazer. Gosto muito do turn aside, né? A maioria das coisas vão estar dando alvo em uma permanente sua, seja os seus terrenos, ou seja as suas criaturas, ou seja os seus encantamentos. Turn-Aside é muito bom nessas horas. Thunderberry também uma ótima proteção. Dust to Dust no Mirror e 4 Blue Elemental Blast. Esse cara fez edição de casa, esse cara assiste nossos vídeos, né? E olha aí a maior surpresa do torneio. Apesar de nenhum ter passado das quartas de final, temos 3 o W Famílias aí no top 8, tá? O GN42 também é um cara que vive jogando de Calgates ou de Famílias, gosta muito desse arquétipo. Ele insiste que Modern Age ele é o único cara que joga de Famílias que insiste que Modern Age é uma boa
uma boa escolha, tá? E não tô dizendo que ele tá errado, só tô dizendo que ele é o cara que insiste nessa opinião. Mas ele também tá trazendo Seagate Oracle, por uma época ele não trazia Seagate Oracle, agora ele traz, que ele vê a força dele, principalmente quando você tá jogando num ambiente que é muito cheio de deck agro, e dizem as más línguas que o Familiars tem uma ótima match contra Mono Red, né? Eu não sei como é a match dele contra Glitters, mas imagino que também não deve ser lá muito difícil, sendo que você tem acesso a 4 Snap. Então, um deckzinho que se você não sabe jogar com ele, saiba jogar contra ele, seja bem preparado. Alguns decks ganham muito fácil de Familiars, né? Mas talvez o meta atual não tenha tanta facilidade assim. E temos mais aqui, né? O Siren Raking, também conhecido como Kalikais. Espero não ter confundido ele com o Kirblins de novo. Também jogando de famílias, ele não indo para o caminho do Modern Age, mas também não indo para o caminho do Minting of Minds, né? Ele só trazendo. Tá trazendo Murmuring Mystic, e não tá trazendo nem Modern Age e nem o. Como é que é o nome do cara lá? Esqueci o nome, nem Seagate Oracle. Não tá trazendo nenhum, também não tá trazendo o outro, indo para um caminho um pouco diferente aqui, indo para o caminho do Deep Analysis em vez do Meeting of Minds. Ok, né, não tenho muito o que comentar além disso. Não tô vendo nada de muito diferente nessa lista aqui de famílias, né? O IAB Magic também de famílias, o terceiro famílias aqui, esse indo para o caminho do Seagate Oracle e do Meeting of Minds. Então, seja qual for a forma, o Famílias está muito bem posicionado, pelo menos no meta que foi esse aqui do Pauper Challenge 64. Que, aliás, eu não comentei muito do meta em si, né? Tivemos aí o Burn como o deck mais bem representado, com 18 cópias. Colocou 3 cópias na pontuação de top 8, viu? Repetindo isso, tá? Deixar aqui claro que até o 15º colocado, que foi o Ramudá, todos eles tinham pontuação para passar para o top 8, 15 pontos. Então eu considero todos esses aqui com uma pontuação de top 8, que é, né, é onde você quer estar. São os caras que tiveram o resultado mais positivo aí do torneio. Então, o que mais dizer aqui? Nada de muito diferente. Tem um ciclo de proteção azul, um monte de ilha nevada e não sei por que ilhas nevadas, talvez só para deixar o oponente confuso de qual deck você está jogando. Válido, mas não sei se é necessário, aí vai de gosto. E o JTMS, o que vocês vão perceber tanto no sábado como no domingo é que todos os Dimir Control, todos, eu olhei cada um deles, todos os Dimir Control na verdade são Dimir Terror, tá? Burmagangler, Tolarian Terror, Mental Note e Thought Scour, certo? A gente vive falando sobre essa diferença aqui. E o Dimir Terror é o grande vencedor desse fim de semana, na minha opinião. Isso aí já não sei se dá para ver aqui nos números. Os números aqui. Ele foi um deck foi muito bem representado. Teve 8 jogadores, dos quais 2 foram para a pontuação de top 8, sendo que o JTMS até passou para o top 8. O outro aqui foi o Ramudá, que ficou aí na mesma pontuação que ele, mas o desempate não passou. Eu acho que foi uma ressurgência aí de Terror que estava um pouquinho apagado, né? E temos o Beiço de Gé aqui em nono lugar, vindo com o Befadas, né? De Mirfadas, nada de muito diferente que eu consigo identificar aqui. Só esse Soul Manipulation aqui. Escolhe um ou ambos, né? Você pode anular uma criatura ou voltar uma carta de criatura do cemitério para sua mão. Ok, né? Um side versátil aí, dependendo de contra quem você está jogando. Não tinha visto essa carta recentemente. E mais aqui? Temos o I Am Palô. Eu acho que é assim que se fala. Ou Lampalô. Acho que é Lampalô, né? Pode ser um, pode ser outro. Jogando de Calgates, um Calgates também bastante padrão aqui, indo para o side de vermelho e trazendo o Breath Weapon. Não é a primeira vez que eu vejo essa carta no side do Calgates, e no metagame atual acho que é necessário, principalmente quando você está jogando contra Glitters, né? Glitters é uma match muito chata de você lidar quando você não tem como limpar a mesa. O J-Waves também é um cara que está sempre insistindo no deck dele, e o deck dele é esse Mono White Bully, ok? E não é que, assim, o único motivo de não ter mais cópias desse deck se dando bem é porque o pessoal não gosta de jogar com o deck, né? Talvez um deck muito simples, o pessoal fica com medo ali de um combo, e com razão, porque você com Mono White você não tem como lidar com combo sem Counter Spell e basicamente sem ter como matar criatura em velocidade instantânea, né? Então,
Mas tá sempre ali fazendo resultado, você vê ele nas ligas, né? Vamos procurar o nomezinho dele aqui, ó. O J-Waves aí, de vez em quando ele joga aí com o Dimir Control, se é que é Dimir Control e não é Dimir... Esse é Dimir Terror, ele também entrou no trenzinho do Dimir Terror na semana anterior, dessa vez ele voltou pro Mono White, quase todos os resultados dele aqui são de Mono White, né? Então, tá aí, J-Waves mostrando que Mono White, quem gosta de jogar de Mono White agro, né? O pessoal chama de Death and Taxes em alguns formatos, também é válido. Ixodor 29 também é um jogador fortíssimo, tá sempre aí aparecendo. Uma época ele estava insistindo no Mono Green Stomp, voltou pro Burn. E o Burn, Mono Red, Drop 1, bem padrão, não tem nada de muito diferente aqui. Vamos pro próximo, que é o APA 72 de Walls Combo. Também o Walls Combo, que é meio complicado para mim falar sobre o deck, né? Mas tem algumas escolhas interessantes, não vou negar. Tem o Rift Sour, um bicho de 3 manas que adiciona uma mana de qualquer cor quando você vira ele. E você pode suspender por uma mana. Por que, que eu imagino que ele está aqui no deck para você poder buscar com o Drift of Phantasms? Vamos dizer que você precisa filtrar mana e uma forma de você fazer isso, né? Caso você precisa fechar o combo, caso tenha acabado os X-Bane Guardian, você pode buscar com ele. E também é uma mágica de uma mana que, mesmo que seja depois de alguns turnos, você vai aproveitar, né? Ele é um ramp de uma mana. Não tem muitos decks, ele não usa Llanowar, não tá usando aquele que gera branca, né? Mas tem várias opções. Tem um Secret Door aqui, também uma das win conditions do deck. E também aqui Scholar of Atreus. 3 manas, 1/4. Cada oponente perde um de vida e você ganha vida igual a vida perdida desta forma. Então, é uma forma de você se recuperar, de você ganhar vida no deck principal. E como você gera muita mana, às vezes tudo que você precisa é estabilizar o jogo. Acho válido. Por 3 manas é bem legal. Tem alguns que a gente já conhece, o Pass, o Tuk Tuk. Né? Acabam sendo cartas que você não consegue buscar diretamente com o Drift of Phantasms, porque, perdão, com o Shield Wall Sentinel, que é o que busca defensor, significa que você precisa primeiro, com o Shield Wall Sentinel, buscar o Drift of Phantasms, e com o Drift of Phantasms pegar um deles, né? Então tem esse lado ruim, mas, né, deu resultado aí, e não tenho como falar mal de um deck desse. Né? E no side, basicamente, coisas para parar o que os oponentes fazem, para parar o seu combo. E 2 cartinhas aqui legais que eu gosto de ver no site, que é a Guardian Naga. Por 3 manas você tira um artefato encantamento do jogo. E mais para frente ela é um bichão que te ajuda a fechar a partida, caso seu combo falhe. Mirror Shell Crab é a mesma coisa, né? Ele é uma criatura que funciona como um counter spell de 3 manas, claro, 3 manas é meio pesado, mas ele é uma habilidade, então o oponente dificilmente vai conseguir anular a habilidade do Mirror Shell Crab, né? Ele não vai poder fazer counter no counter contra você, por exemplo. Continuando aqui, o Blah 1111, também de Mono Red, então Blah, o mesmo deck que a gente já está acostumado a ver. Vamos pro próximo. A mudar também, o B-Control, padrãozão. O que mais tinha aqui para eu comentar? Tinha mais algum deck? Bom, o que eu posso dizer, tem também. Vários jogadores fizeram resultados positivos, tá? Não quer dizer que parou no top 8. O pessoal que fez 4-3 também teve uma boa campanha, se for ver, né? O 8 Salazar 8 foi o único cara esse fim de semana que insistiu no Mono Blue Delver. Eu não acho ele um deck bem posicionado. E num dos próximos vídeos aí vocês vão ver o porquê. Mas já adiantando, a match contra decks como o B-Control ou Izet Terror é bem ruim. Não que ele não tenha outras boas matches, mas eles são muito presentes nas ligas. Eu joguei com esse deck, perdi para esses decks em específico e outros decks também foram partidas ruins, né? O Burn é uma match chata, então eu tomaria cuidado. Eu não seria a minha primeira escolha caso eu fosse para um torneio. E o Bilster 47, agente 47, né? Será que ele também é desprovido de telha como eu? Não saberemos, mas sabemos que ele jogou aqui de Orzhov midrange, né? Ele não indo para o caminho do Ephemerate. E legal que ele está trazendo 2 Prismatic no Orzhov, né? E na verdade, tá aqui como Orzhov midrange, mas na verdade é um Orzhov Reanimator. Você tem acesso a 4 Troll
E de vez em quando você vai lá e vai conseguir fazer no turno 2 um Exumar, e quando não der certo o Exumar, você tem um deck mid-range que é muito competente. Então, legal, né? Ele já normalmente vai querer jogar com algumas cópias do Troll. Ele não traz a criaturinha branca, que faz a mesma coisa, porque ela é muito ruim, vamos dizer a verdade. Principalmente num deck aqui que faz pouquíssimas criaturas. Mas o Troll é fortíssimo. E às vezes, mesmo que você, o que eu vou fazer? Eu vou exumar alguma coisa. Muitas vezes, se você exumar um Core Skyfisher, voltar uma Titan Blade, baixar a Titan Blade de novo e remover, seja lá o que o oponente trouxe de volta, já te dá uma boa vantagem. Tô sentindo falta aqui de ter o Omen preto, né, que volta a Core Skyfisher. Né? Eu tentaria achar espacinho para um dele, pelo menos, aqui. Mas aí seria eu querendo mexer no deck que o cara fez resultado, né? O Lurien, eu vou imaginar que é assim que se fala o nome, mas posso estar errado. Que tá Grixis Control, mas sinceramente, gente, é um Grixis Affinity, mas com uns temperinhos legais aí pra gente ver. Olha, o Gearbane Orangutan, lembra? Uma das cartas aí que eu falei na minha revisão da edição que podiam ver jogo. E tem aquela cópia, né, discreta, aquele assim, que quando encaixa deve ser muito legal, né? Por 3 manas, você tem uma criatura que é 2/2 com alcance, quando entra em jogo você faz um dos seguintes efeitos. Ou você destrói um artefato, o alvo, ou você sacrifica um artefato para que ele vire um bicho 4/4, né? Você põe 2 marcadores nele. E num deck que é basicamente só artefatos, né? Ou você pior dos casos, ele vai ser uma criatura 3 manas, 4/4, e a maior parte, muitas vezes, vai querer sacrificar artefatos seus, né? Principalmente quando a gente pensa em Icor, né? É legal, gostei, e né, tem tanto terreno artefato, muitas vezes você não vai sentir falta de sacrificar um artefato para ele. Legal. Tem 2 Kinku, gosto muito de Kinku, e Mira Enforcer aqui, com 4 cópias também. Tudo mais, né? Bem padrão. 2 Counter Spell, né? Bem versátil. Indo para um caminho aí querendo ter mais segurança, em vez de trazer apenas a que tem improvisar, ele traz Counter Spell mesmo, porque por 2 manas você resolver qualquer coisa é muito forte. No side, além do Breath Weapon, eu também gostei daqui da adição do Shenanigans. Shenanigans é uma cartinha aí que todo turno você tira um artefato do seu oponente. Muitas vezes, só de você todo turno, tira um artefato seu, tira um artefato seu, tira um artefato seu, tem partida que vira pro seu lado. Eu gosto dessa inclusão aqui. Algum outro para eu comentar aqui? Temos Ponza, temos Spock aqui que fez não fez um resultado tão bom assim, né? Ficou aqui com 3/3, eu imagino, 3/4. Né? Deck mais para trás a gente tem Alcatron, tiveram vários outros decks aí legais. Um que, né, fiquei triste de ter feito um resultado tão fraco, né? Foi o Bunch Ephemerate do Ergri. Não vou conseguir falar esse nome, eu vou chamar ele de RG, tá bom? O senhor RG, ele é um deck que eu tô interessado muito em jogar, quero explorar um pouco essa ideia. Comecei, gravei, tô começando a gravar o vídeo desse deck aqui. Aguardem que em breve vocês já vão ter mais conteúdo aí. Eu gostei só da ideia, só por causa de abusar do Colin Oracle. Se vocês viram aí, não é que vocês viram, vocês vão ver, tá nesse vídeo aqui eu falando desse deck, né? Ele fez 5/0 essa semana. Eu já comecei a gravar, né? Já passou uns 2 dias que eu gravei a primeira parte do vídeo. E, né, um deck que fazia um tempo que não aparecia aqui, fez acho que nem jogou, mas Boros Monarca, olha aí, ó. Boros Monarca tá aqui. Não fez uma partida, mas o cara colocou. Já vamos direto aqui pro Pauper Challenge 32. Deixa eu só tocar a tabelinha aqui, ó. Que mágica! Haha! A gente faz ao vivo aqui mesmo. Pauper Challenge 32 do mesmo dia do domingo, tá? Eu imagino que o que acontece é que os jogadores não vão muito bem no Pauper Challenge de 64. O Magic Online abre um Pauper Challenge de 32 jogadores. Esse aqui teve 44, teve bastante jogador até. E como vocês podem ver também, teve uma super representação aí do Burn, falando primeiro aqui dos números da tabela, né? Burn, muitos jogadores jogando de Burn, apenas um passou com pontuação para o top 8, então foi o único torneio aqui do fim de semana que o Burn teve uma performance ruim, se você for analisar. Porém, o Dimir Terror, dos 6 jogadores, 5 tiveram pontuação para o top 8. É muita representação do Dimir Terror. E o Cal Gates também teve aí
uma representação muito forte. Os dois Zet Terror do torneio, os dois passaram pro top 8, um Walls Combo, e temos mais um aqui de cada, de Dimir Fadas, Grixis Affinity e Poison Storm. Poison Storm? Opa, Poison Storm? Sim, Pato Presidente! Ganhou de mim na liga. Eu tava jogando de BG e perdi pra esse deck. Vocês imaginam que BG sofre muito pra esse deck. Meu Deus do céu. Ele passeou, né? Ele ganhou muito fácil de mim com esse deck. E tava treinando justamente para estar aqui no Pauper Challenge, né? Parabéns aí, Pato Presidente, pelo top 8, né? Pelo top 4, pra falar a verdade. E se vocês nunca jogaram contra esse deck, ele não tem criaturas e a ideia dele é matar você na base dos contadores de veneno. Então todas as cartas dele ou geram contadores de veneno por si só, como essa aqui é. Você compra duas, perde 2 de vida e o oponente pega um veneno. Você precisa de pelo menos uma dessas cartas que dão 1 de veneno para o oponente, como Infectious Inquiry. Você também tem a carta Prologue to Crisis, que por 2 manas você dá um marcador de veneno para o oponente e compra uma carta. E acho que são essas duas só. Você precisa de uma dessas duas para começar a brincadeira, né? E você vai utilizar os terrenos que têm marcadores, mas que geram 2 manas. Eles foram criados com a ideia que você gera 2 manas 2 vezes, mas daí o seu terreno vai embora. Porém, se você proliferar significa que cada permanente ou jogador que tem marcadores, você pode colocar mais um daquele marcador naquela permanente ou naquele jogador. Isso serve tanto para multiplicar os marcadores de veneno que estão no seu oponente, como para multiplicar os marcadores de carga que estão tanto nos seus terrenos, como também no Pentaprisma, tá? Pentaprisma que é uma carta-chave para o sucesso desse deck. Com 2 Pentaprisma em jogo, todas as suas cartas de 2 manas que dão proliferar, e são pelo menos 11 aqui, né? Essa aqui é de uma mana só, mas essas outras duas aqui, elas ficam de graça. E outras cartas aqui também ficam muito mais fortes. E os seus terrenos, em vez de você ter que sacrificar eles porque ficaram sem marcador, eles estão sempre ali gerando 2 manas, 2 manas, 2 manas. É um deck um pouco lento, tá? E por ser um pouco lento, ele tem 4 Weather the Storm para segurar o jogo. Ele não tem Counter Spell, exceto esse único Muddle the Mixture no main deck. E no side tem alguns outros counters aqui para te ajudar. Mas, no geral, o deck não quer. Ele é um deck azul, mas não é um deck controle. É um deck que ele funciona mais como um combo. Que vai ficar toda hora ali comprando cartas e proliferando, ou só comprando cartas por isso mesmo. Compulsive Research foi a carta que ele trouxe e surpreendeu, né? Você compra 3 e descarta duas cartas, a menos que você descarte um terreno. E esse, né, normalmente sobra terrenos para você. E muitas vezes, se não tá sobrando terreno, eu tô numa partida que eu não preciso ganhar vida. Descarto 2 Weather the Storm. Ou eu tô numa partida que o meu oponente não tá me atacando, que era o caso do BG Gardens. Ele descartou 2 Moment Peace, vocês vão ver no vídeo lá, né? E 4 Pétalas de Lotus aqui para te ajudar a acelerar. Também acho que isso foi uma das chaves para fazer o deck funcionar mais rápido, tá? Então, legal. Poison Storm aí do Pato Presidente. Porém, ele não foi campeão. O campeão foi nosso outro BR aí, o Ramudá, também é produtor de conteúdo. Abraço, Ramudá. A gente já se viu aí lá em Porto Alegre, jogando de UB-Terror. Foi o deck que né, dominou esse campeonato. Também, imagino que ele tem uma match ok contra Mono Red, porque você tem acesso no main deck a 2 cartas que te ganham vida com Unexpected Fangs. E tem várias formas aí de você lidar com aquela agressão rápida do oponente, com Agony Warp. Tem Snuff Out para te ajudar a lidar com o Glitters. E no side, se você precisa de mais ajuda contra o Mono Red, você tem com Suffocating Fumes, com Drawing Sorrow. E, né, por que não 4 Hydroblast também. Várias formas, os Murmunimis também são uma boa forma de você segurar o começo do jogo, tá? E assim, você tem 8 criaturas, né, que você consegue jogar por uma mana na maioria das vezes. Então, isso. Você colocar um bicho muito grande, muito rápido na frente do Mono Red atrapalha um pouquinho os planos dele. Apesar que, né, com Bushwalker, você vai ter uma mesa com muitos bichos. Atrapalha, mas não atrapalha tanto assim. O Eminaga de Calgates, né? E Calgates pode considerar aí que Breath Weapon virou uma carta staple, né? Uma carta figurinha carimbada do sideboard do Calgates, né? Que é esse detalhe que eu preciso chamar a atenção de vocês. E, gente, coraçãozinho pro Eminaga aí que, né?
Não trouxe Pyro nem Hydro, ele não usa Murmuring Mystic, então não tem que trazer, tá certo. Top Late, outro UB Terror, né? Tem muito o que comentar desse UB Terror, né? Então, acho que a lista tá bem estabelecida. O Lampalô que a gente falou dele também, Tikal Gades e também trazendo Breath Weapon. Acho que esse é o segredo que tava faltando pro deck voltar a jogar bem. Beijo de Geia jogando de Birfadas também. Pelo que eu tô vendo aqui, nada de muito diferente, né? Continuando. Walls Combo do término 0. Walls Combo também bem estabelecido. Não tô vendo aqui nada de muito diferente. Ele tá trazendo um Avacyn Pilgrim. E Time Safekeeping, né? Uma forma de você proteger seus bichos e ganhar vida. Pick Your Poison, olha aí, é uma carta nova aí que não tinha imaginado que o pessoal ia colocar. Por uma mana verde, você faz o oponente ou sacrificar um artefato, ou sacrificar um encantamento, ou sacrificar uma criatura que voa. E criaturas que voam são problemas pro Walls Combo, né? Muitas vezes você pode usar isso para tirar um Glitters que está lá do outro lado. Lembrando que normalmente o Glitters vai querer colocar. Você não vai querer usar o modo de fazer o oponente sacrificar artefato contra Glitters ou contra Affinity de forma geral, porque ele vai ter muitos artefatos, mas sacrificar encantamento. Tem poucos encantamentos nesses decks, né? Então vale a pena. Essa unzinha aqui no side eu acho que está de bom tamanho. Tem Return to Nature que tem também um efeito parecido. Só que por 2 manas e você dá alvo naquilo que você quer remover. A diferença é que quatro encantamento exila a carta de cemitério, né? Enquanto aqui você faz o oponente sacrificar uma criatura que voa. E aqui segurar a porta, 3 manas instantâneas, suas criaturas ganham 0/4 até o final do turno, né? Com certeza tentando se proteger aí de uma carta tipo Crack Clan Shaman. O seu oponente, para conseguir limpar sua mesa, vai ter que fazer o Crack Clan Shaman para 3 ou para 4, né? Então, numa situação dessa, ele vai colocar 4 triggers na pilha. Você espera resolver o primeiro para que o Crack Clan Shaman morra, ou já tenha dado tempo do seu oponente sacrificar ele com uma das cartas pretas, que sacrifica a criatura ou artefato e você ganha. Você compra 2 cartas, né? Você espera o oponente resolver o primeiro trigger, com os 3 na pilha você aumenta a resistência de toda a sua galera e seu oponente vai ficar triste de ter sacrificado 4 artefatos e perdido uma limpa de mesa. É uma das formas de fazer isso. O Mirror Shell Crab também, né? Supor que o seu oponente conseguiu fazer só para 3 ou só para 4. Você espera resolver um, anula outro, e 3 você consegue sobreviver, talvez, ao que está acontecendo, mas não é o melhor jeito de usar essa carta, tá? Mas lembrando também, dá para você anular a habilidade do Crack Clan com o Mirror Shell Crab. Legal, então, Waltz Combo aí do Terminus 0. O Jinja, né, em 8º lugar, o último aí que passou pro top 8 de UR Terror. O Spock Vida Louca bateu na trave, mas não foi dessa vez. Mas parabéns pelo resultado. Outros 2 UB Terror aqui, do Make It Right e do Daybreak Me. Engraçado, né? Essa deve ser uma conta bem nova, porque Daybreak Games é a empresa que agora está cuidando do Magic Online, né? Tá fornecendo a manutenção do programa. Algumas coisas foram melhores depois que eles entraram aí. Imagino que é uma conta nova. E o Make It Right também aí de B-Terror. O Bernas Torres de Burn aqui é Burn, Drop 1, Selo de Fogo, próximo. A DMTG, o B-Terror, também sem muita novidade aqui, próximo. Luffy, acho que é o primeiro Grixis Affinity que a gente traz nesse fim de semana. O Luffy que foi para o caminho do Somber e saiu do caminho da Gearseeker Serpent, né, da Serpente Mecanívora. Só um Thoughtcast, indo mais para o caminho do Metallic Rebuke e querendo suas cartas através do sacrifício de artefatos, né? Prefere sacrificar para ter como sacrificar o Ichor Spring ou ter como aproveitar um dos seus bichos antes de morrer. Escolhas, né? E ele é o especialista em Affinity, então o que ele fala vale muito. E o Caça, com o último aqui que teve resultado de top 8, também, né, o Call Gates, ele tem apenas um Breath Weapon no site, né, mas também trouxe um Gorilla Shaman para match contra a Fint, que deve ser bem ardida. 4 Blue Elemental Blast, mas 4 Pyroblast. Não vejo por que usar Pyroblast. Não tem Murmuring Mystic.
Então, sinceramente, não vejo por que usar Pyroblast aqui, talvez só por ser mais barato, mas é, use Red Elemental Blast nessas situações aqui, tá bom? O que mais dizer? Teve vários outros decks aqui que jogaram hoje, vocês estão vendo aí todo o metagame. Não teve, um deck que perdeu muito esse fim de semana foi o Boros, tá? Tanto o Boros Synthesizer como o Boros Glitters, mas isso a gente vê nos números do fim de semana no próximo no próximo segmento aí. Jeskai Ephemerate também, teve vários aí que tentaram jogar, mas não foi um fim de semana bom pro Jeskai Ephemerate. Ok, gente, e trazendo aqui mais uma tabelinha, eu que gosto de ficar brincando com números no Excel, trouxe aqui para vocês algumas informações interessantes. Eu vou destacar aqui, tá, alguns números para vocês, perdão, alguns números para vocês aqui, ó. Em verde. Temos aqui, eu vou colocar em verde os decks que tiveram uma porcentagem de jogadores no top 8 maior do que a porcentagem de jogadores jogando com esse deck. Significa que das pessoas que resolveram jogar, para cada. Mais pessoas ficaram no top 8 em porcentagem do que. Como é que eu vou explicar isso? Deixa eu achar um jeito melhor. Não tem como explicar muito melhor do que o fato da porcentagem de jogadores que conseguiram top 8 ser maior do que a porcentagem de jogadores que jogaram com o deck, significa que o deck teve uma performance maior do que o esperado, né? Porque se você pensa, se você num torneio de 100 pessoas tem 10 mono-red, você espera que no top 10 tenha um mono-red. Se você fosse, todos têm uma chance igual de vitória. Então, a mesma porcentagem que começou o torneio vai pro top 8, vai para uma posição um pouco maior, né? E da mesma forma, se fez o caminho contrário, significa que aquele deck teve uma performance menor do que esperado. Então, o que a gente consegue ver? Primeira coisa, o burn aqui, né? 13,46% que foi para o top 8, sendo que ele era 25% do metagame, né? Foi para as pontuações de top 8, como eu gosto de falar, né? Significa que o deck, apesar de ser o mais representado, não teve uma das melhores performances, tá? Principalmente por causa do challenge do dia 25, challenge 32, onde teve 12 mono-reds, 25% do meta, e apenas um passou para o top 8 ali, né? Ali puxou esse número para baixo. Mas eu posso dizer que não é, apesar desse número aqui estar dizendo isso, não quer dizer que o burn esteja ruim, mas ele com certeza está sendo mirado, o pessoal está de olho nele, né? Então, decks que se dão bem contra ele, né? Temos aqui o Calgates, que é um deck conhecido por se dar bem contra Mono Red por causa do Prismatic. Então, teve uma porcentagem maior, apesar de não ser muito maior. Agora, um deck que com certeza ganhou muito esse fim de semana foi o Dimir Terror. Pode ter sido sorte ou não, mas ele tá com essa porcentagem maior aqui. O Golgari Gardens, né, ficou aí no vermelho, né, ficou com uma performance melhor. Aqui o Azorius Affinity, eu vou dizer que ele ficou na mesma, tá? Vou dar um amarelinho aqui para ele. Perdão, vou deixar só amarelinho aqui. Ficou basicamente na mesma, né? A quantidade que entrou foi basicamente que saiu, apesar de ter tido uma performance um pouquinho melhor, mas, né? Se aqui muda para 3, já muda totalmente de figura, então, ok, tá equilibrado. A mesma coisa o Boros Synthesizer, ele apareceu pouco, mas os poucos que jogaram, né, foram ali para o top 8. Mesmo agora, outros decks aqui tiveram uma performance um pouquinho maior, apesar de que esses aqui agora, esses números a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado, porque é uma amostra muito menor, são poucos jogadores que jogaram com esse deck, o que pode significar que são especialistas em jogar com esse arquétipo e por isso que se dão bem com o deck, tá? Mas temos aqui o Izzet Terror, o Dimir Fadas e por que não também o Grixis Affinity, esses três estão aí com uma performance melhor se comparar com a quantidade de jogadores que ele registrou, né? Uma surpresa foi o Familiars, esse sim, né? Dos 4 jogadores, 3 já é um número significativo, sendo que esses 3 realmente foram para o top 8, tiveram resultados muito, mas muito expressivos. O Walls Combo apareceu bastante para quem gosta de jogar de combo aí. O Boggles também apareceu bem, apesar de só teve 3 jogadores de Boggles, 2 tiveram pontuação positiva. E vários decks aí ficaram no zero, né? O primeiro aqui que está aparecendo, ou melhor, o primeiro mesmo que está aparecendo aqui com resultado
muito, mas muito ruim. Tem um vermelho mais forte para eu colocar aqui. Ah, deixa eu ver. Aqui. Eu vou dizer que isso aqui é um vermelho pior. Não tem um vermelho pior ainda? Ah, vai ficar assim mesmo, tá bom? Sei lá, que outra cor que eu posso colocar aqui? Foi um cinzinha, tá? Cinzinha aqui, que tá com zero. Jeskai Ephemerate, meu queridíssimo deck, não foi bem, gente. Não foi nada bem. E olha, uma coisa que a gente consegue extrair disso aqui, o Boros Synthesizer, ele até que teve uma performance ok, né? Aqui, se for ver, dá para colocar um amarelo, né? A mesma porcentagem que entrou, foi a mesma porcentagem que foi para o top 8, então ele se manteve ali, né? Com a performance esperada, mas a versão Glitters não. A versão Glitters não foi bem nesse fim de semana e não foi por falta de piloto, tá? É, só não foi tão ruim quanto o Jeskai Ephemerate, que trouxe 7, né? Mas o Boros Glitters também. Então, Jeskai Ephemerate e Boros Glitters não são boas escolhas, pelo menos não foram boas escolhas nesse último fim de semana. Diferente aqui desses outros decks que a gente viu. O Goblins, né? Também aí tá com amarelo, fica aí mais ou menos na mesma. O Boggles se superou, né? E aqui temos também o mesmo problema, temos uma baixa amostragem, tem poucos pilotos, apesar que aqui só o Dredd que ainda colocou um jogador no top 8, desses aqui que tiveram dois jogadores cada. Elfos, Ephemerate, Tromo, no Blue Delver e Orzhov Midrange não foram bem. E aqui temos mais 4 decks que cada um trouxe um jogador e colocou um no top 8. E aliás, esse Dimir Control aqui, tô chutando que é Terror, tá? Talvez eu tenha errado em algum ponto a conta, que eu não lembro de ter visto Dimir Control. Eu não tô com muita segurança na minha estatística aqui. Mas esses três, né? O Mono White Bully, o Orzhov Emirate e o Poison Storm surpreenderam. Trouxeram cada um jogador nesse fim de semana e esse jogador fez top 8. Decks aí para se você quer ir correr por fora do meta, boas opções aí para você. E é isso por hoje. Falamos bastante, trouxe mais números dessa vez, então espero que vocês tenham gostado dessa análise um pouco mais aprofundada, principalmente na somatória do fim de semana. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tem bastante vídeo, tem já 2 vídeos gravados aí de gameplay. Não tenho certeza que dia que eu vou soltar eles, mas vocês vão ver em breve. E a gente se vê aí, pelo menos, acho que uns 2 essa semana dá para fazer, né? Uns 2 dá para soltar. Beijo para vocês. Até semana que vem, se você vem aqui apenas para análises e se você vem também pelas gameplays. Até o próximo vídeo.